Paz do Senhor, irmãos! Mais uma vez aqui, o nosso irmão Adrielso aqui, hoje trazendo mais um vídeo para vocês. Uma palavra, né? Uma palavra amiga, uma palavra que a gente deve aprender bastante. Não é ensinamento, mas é uma forma de pregar também, de pregar coisas que devemos aprender e aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, porque isso é algo que aquele que recebeu o sangue de Jesus na sua vida tem que fazer, né? Porque nós recebemos algo lindo. E por recebermos algo lindo, temos também que mostrar para as pessoas esse algo lindo. Não é verdade? Que o Senhor tem demonstrado sua misericórdia tão imensa por cada um de nós, né, irmão? A gente tem feito tão pouco para Ele. Então vamos fazer um pouco mais para Ele. Vamos? Hoje a palavra é sobre o que, irmão? A palavra hoje é sobre perdão. Sobre perdoar. É isso, sobre perdão. É algo que tem sido esquecido em muitas igrejas, em muitas denominações, que pouco tem sido falado e pregado. É o perdão. O perdão tem tido grande importância. O porquê? Porque estamos em mundo de trevas, em que muitos não perdoam e que muitos não têm mais amor. Pois se tivessem amor, perdoariam até mesmo uma pessoa da sua família por ter devido alguma coisa, devido a alguma dívida. É o perdão que tem grande importância na vida de um cristão, perdoar o próximo, porque nós recebemos esse perdão. Amém? Vamos ver na palavra? Amém? Na Bíblia, no livro de 1 de João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Quem quiser acompanhar, amém, pode abrir a escritura. A gente vai analisar, a gente vai ver aqui o que a escritura nos mostra, o que a escritura nos quer mostrar. Amém, amados irmãos? 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Amém? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Quer que leia novamente? Vamos ler novamente, atentamente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Perdoar o quê? Os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Amém. O versículo aqui que João fala, ele fala sobre um perdão. Um perdão a qual Deus veio a liberar de uma forma magnífica a cada um de nós. Esse perdão, ele foi mostrado e ele foi nos revelado por meio agora do sacrifício de Cristo na cruz. Esse perdão é uma demonstração maior e total do amor sincero e verdadeiro de Deus. Pois vemos o Deus que antes demonstrava sua justiça infinita e maravilhosa no Velho Testamento, que antes fazia a terra se abrir e engolir uma família inteira ali de forma que aterrorizava muitos. Ali o Deus que fazia fogo do céu cair pela vontade do seu servo, quando pedia que fogo caísse e consumisse 50 soldados, o Deus que mostrava a sua justiça de forma rápida e de forma eficaz. O mesmo Deus agora está mostrando o seu amor e a sua misericórdia a cada um de nós. Esse mesmo Deus começa agora a mostrar para nós que Ele quer perdoar os nossos pecados e que Ele quer perdoar cada um de nós. Veja que João começa a colocar para nós um Deus que perdoa pecados. Não é só um Deus que Hebreus fala que é um Deus que é fogo consumidor. É um Deus que a palavra também começa a dizer e a relatar a cada um de nós que é um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que tem misericórdia, um Deus que tem compaixão. Esse mesmo Deus, agora João começa a apresentar a cada um de nós, dizendo que se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo, ele é fiel mesmo nós sendo infiéis. E justo, nele habita toda a justiça, nele não há erro, nele não há pecado, ao contrário de nós. Em nós habita o pecado, em nós habita erros, mas em Deus não habita erros. E vemos que ele é justo para nos perdoar. Ele com justiça mostra o seu perdão e a sua misericórdia. Vemos que o perdão tem estado na Bíblia desde o princípio até agora, mas vamos apenas mostrar poucos versículos de grande importância para cada um de nós, porque a palavra é verdadeira, é sincera e ela não mente. Vemos que o perdão está presente desde o tempo do Velho Testamento até o Novo Testamento. Vemos que o mesmo Deus que antes operava, viu que ali naquela geração corrompida, na geração de Noé, ele viu apenas 8 pessoas. E pela sua misericórdia, ali veio a colocar agora uma misericórdia a ser arquitetada. Veio mostrar que ele não é só um Deus irado, não é só um Deus que se ira todos os dias, como diz o salmista, mas é um Deus que é misericordioso e que perdoa os pecados. O que Deus queria da humanidade era o quê? Que quando Noé começa a pregar, ele passa cerca de 120 anos pregando para aquela humanidade corrompida. Ele começa a dizer para eles que o dilúvio estava perto e que o juízo de Deus ia vir sobre toda a humanidade por causa de todo o pecado que estava sobre a carne. Vemos que esse mesmo Deus agora começa a demonstrar o seu amor infinito e misericordioso, quando ele começa agora, pela promessa de Gênesis, dizendo que da semente da mulher ia surgir um varão que ia pisar a cabeça da serpente, e a serpente ia picar o calcanhar. Vemos que esse mesmo Deus tinha uma promessa, que o amor que ele tinha por cada alma, por cada pessoa, por mim e por você, esse mesmo amor ainda está sendo posto à nossa frente. E nós não estamos dando valor. Vemos que o Senhor tem possibilitado a cada um de nós o perdão. Ele quer nos perdoar. Ele é sincero. Ele é verdadeiro. E nele não habita o pecado. Mas como chegar a esse perdão, irmão? Vamos analisar um pouco de versículos da Bíblia. Amém? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de número 37 e 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. A palavra começa a dizer para nós que, quando ali acontece ali a descida do Espírito Santo, Pedro se levanta ali, que o povo estava dizendo que eles estavam cheios de mosto, estavam bêbados às 9 horas da... Estavam bêbados ali naquela devida hora, dizendo que estava cheio de mosto, a palavra diz. E Pedro começa a se levantar e dizer para aquele povo que estão ouvindo, de várias nacionalidades, estão ouvindo ali eles falar nas mesmas línguas que eles. Vamos ver o que Pedro fala. Pedro fala o seguinte: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, a multidão, e perguntaram a Pedro e aos demais, os demais apóstolos: que faremos? Ele pergunta: o que é que a gente pode fazer? Nós crucificamos o Filho de Deus, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer por isso? Varões e irmãos, eles perguntam: o que é que a gente pode fazer? O que faremos, varões e irmãos? Uma pergunta que ele faz. Você vê que o Espírito Santo tocou no coração deles, houve ali um convencimento. Eles foram convencidos ali pela palavra. Aí Pedro se levanta e diz: e disse-lhes Pedro, olha o que fala, a primeira coisa que vai vir para vir um perdão: arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira coisa é o que? Arrepender-se. Arrependimento. O que é arrependimento? Aí no canal você vai ver aí, se você for aí no canal, você vai ver sobre um vídeo sobre arrependimento, o ato de se arrepender. Também se você for pesquisar no YouTube, não é para só assistir meus vídeos, você pode assistir qualquer outro vídeo aí. Não estou aqui para que você dê like. Não, eu quero, se for possível, apenas visualizações é o suficiente para alcançar almas. O que eu quero aqui não é like, é visualização.
Quero que essa mensagem chegue a mais pessoas e elas vejam que necessitamos de perdão e necessitamos também de perdoar. Vamos ver isso também. Você vai poder ver aqui que a primeira coisa é arrependimento. O arrependimento, ele tem que vir do homem. Porque quando Adão começou a pecar lá no Éden, ele desobedeceu a Deus e Eva também. Consequentemente, por causa da desobediência, veio o pecado. E pelo pecado entrou agora a morte no mundo. E pela morte veio entrar a condenação, porque o pecado condena, porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Há essa questão. Quando o pecado entrou no mundo, ele veio para condenar, levar pessoas para o inferno, levar pessoas para a condenação eterna. E o que acontece? O perdão aí entra o perdão. Quando você se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, é o que João fala aqui. João fala que ele é fiel e justo para perdoar. Quando nós nos arrependemos e confessamos a Deus: Senhor, eu pratiquei isso, eu pequei nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui adúltero, eu fui assassino, eu fui idólatra, eu fui lésbica, eu fui homossexual. Tudo isso quando a gente confessa: mas eu fiz isso tudo, Senhor, mas perdoa-me. Eu sou miserável pecador, preciso do teu perdão. Aí Deus é fiel e justo para perdoar. Aleluia. Você vê uma demonstração imensa do amor dele. O amor que foi mostrado de forma sublime quando aqueles escravos entraram nas mãos dele. Quando entraram nos pés dele. Quando ele recebeu chicotadas. E nem por receber chicotadas ele amaldiçoou aqueles homens que estavam fazendo aquilo. Mas na cruz do Calvário, o próprio Jesus, ele começa a olhar para aqueles homens. Olha o que Jesus fala: Pai, olha o perdão aí entrando, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha a importância do perdão, até o próprio Jesus mostra esse perdão. Mostra o perdão ali na cruz do Calvário, quando estava ali um segundo malfeitor ali. O primeiro estava falando e zombando dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti mesmo e salva nós. E vemos que o segundo malfeitor agora, ele começa a dizer: nem ainda tu estando nessa situação, tu temes a Deus. Na verdade, nós estamos aqui porque com justiça fomos postos por causa das nossas práticas más. Mas ele disse para Jesus: tá vendo esse daqui? Esse daí nenhum mal fez. Você vê, o pecador arrependido, ele reconheceu que Jesus era justo. Se arrependeu dos seus pecados e pediu o quê? Perdão. Ali era um arrependimento daquela atitude. Quando ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele: hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. Meu Deus, olha como é lindo, irmão. Olha como a palavra é incrível. A palavra é linda demais. Você vê o perdão. Ele não negou o perdão em cima da hora. Aquele homem estava já morrendo naquela cruz. Mas ele mostrou perdão. E ele pode te perdoar também. Você sabia? Ele pode te perdoar. Ele não só limita-se a pessoas daquela época. Não. O amor de Deus não é só por pessoas que viveram na época do seu filho. É também por pessoas que vivem nessa mesma época. Amém, irmãos? É isso. É o perdão. O perdão está aí para quem quiser ser perdoado. Mas é só eu receber perdão, irmão? Não, é eu perdoar também, né? Amém? Vamos ver outros exemplos também. Amém? Você vai ver também que a Bíblia relata que Deus está pronto para nos perdoar. Vamos ver? Está escrito onde, irmão Adriano? Livro de Salmos, capítulo 86, versículo 5. Salmos 86, versículo 5. O que é que diz, irmão? Diz o seguinte: porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. E aí? Ele está pronto a perdoar você. É o que a palavra fala. Ele é benigno, ele é bom, e ele está pronto a perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho.
Não se preocupe com o pecado que você cometeu. O único pecado pela Bíblia que não pode ser perdoado é blasfemar contra o Espírito Santo. Fora esse, você se prostituiu, saiu com várias mulheres, você assassinou várias pessoas, você foi traficante, você viveu no álcool, no tráfico, você roubou, você mentiu. Você fez diversas coisas ruins que as pessoas do mundo podem olhar para você e dizer: não tem perdão esse. Esse não tem perdão. Mas queria saber uma coisa: há perdão para você. O próprio Senhor fala, Salmo 86, versículo 5, que Ele é bom e está pronto a perdoar. Ele perdoa você. Não importa o que vão falar de você, não. O que importa é que o Senhor perdoou você. Ah, mas eu pratiquei muitas coisas erradas, eu estou com vergonha de entrar na igreja, senão eu vou dizer que eu estou me escondendo atrás da Bíblia. A questão é você mostrar com obras que você se arrependeu. Tem atitude. Se você mostrou que se arrependeu, as pessoas vão olhar esse arrependimento e não vão falar mal de você. Mas vão te aplaudir porque você se arrependeu de verdade e abandonou seus maus caminhos. Amém? Aí começa agora a entrar sobre o assunto sobre nós perdoarmos. Bom, a Bíblia fala que nós somos pecadores, não é verdade? Quando Paulo também fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É quando eu pequei muito, eu errei muito, eu falhei muito, eu errei o alvo, que pecar é errar o alvo. Vemos que onde eu pequei bastante, a graça de Deus superabundou. A graça é o quê? Favor imerecido. Nós não merecíamos a graça, mas nós recebemos a graça. Não merecíamos ser perdoados, mas recebemos o perdão. É a graça. Não tente me contestar nem falar mal de mim, mas é a graça que salva. Quando Paulo diz e começa a dizer ao Senhor que teve uma visão, ele diz assim: eu tenho que me gloriar, eu me glorio nesse que teve uma visão, foi ao terceiro céu e foi arrebatado em espírito e viu o paraíso. E foi-me posto por causa das grandezas das revelações, um espinho na carne. Paulo falou lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 12. Paulo começa a dizer que foi posto um espinho na carne de Paulo. Aí Paulo diz o seguinte: Senhor, tira esse espinho. Ele orou 3 vezes, pedindo para tirar esse espinho. Esse espinho incomodava Paulo. Mas o que é que o Senhor disse a Paulo? Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. A graça, quando alcança o homem, ela chega com perdão. É a graça. O favor merecido de Deus. O homem não merece. Eu e você não merece não, meu amigo. Eu e você não merece ser perdoado não. Ou você acha que nós, que muitas vezes roubamos, nós que muitas vezes mentimos, a gente mereceria esse perdão? Não mereceria não, amigo. A questão foi Deus que abriu uma porta de perdão para mim e para você. Não é por merecimento, é pela misericórdia de Deus. Amém? Então aceite essa palavra. Ele perdoa, ele está disposto a perdoar você. Amém? Aí quantas vezes, aí sobre agora o assunto é sobre nós perdoarmos. Vemos na oração que o próprio Jesus começa a dizer, quando vocês orarem, Mateus capítulo 6. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Que venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou de cada cotidiano nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem devido. Olha para cá, preste atenção. Se você não perdoar o seu próximo, você também não receberá perdão. Ouça atentamente o que eu estou dizendo a você. Se você não perdoar o próximo, você também não receberá perdão. É isso mesmo. Preste atenção. Você vai ver, é uma prova viva, você vai entender agora. Você está pensando que é mentira? A Bíblia fala isso, irmão André? Fala. Lá em Marcos capítulo 11. Se você quiser abrir e você quiser examinar, abra. Marcos capítulo 11, versículo 25 ao 26. Se você não perdoar, você não será perdoado. Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém.
para que também vosso Pai, que está no céu, está na onde? No céu, vos perdoe as vossas ofensas. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Amém? Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, olha o que a Bíblia diz, meu irmão. Mas se vós não perdoardes, versículo 26, Marcos 11, versículo 26 agora. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Eita glória! É verdade, irmão. É o que a palavra diz. Se eu e você não perdoar, Ele conhece o meu coração e o teu coração. Não adianta você ser falso com Ele. Não adianta. Ele é fiel e verdadeiro e Ele mostra quem Ele quer. Ele perdoa. Ele faz o que Ele quer. Mas temos que perdoar. O nosso Deus, Ele faz a sua parte, a parte dele. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Do que adianta Ele perdoar a mim e a você e nós não perdoamos ao próximo? Mas fulano fez muito mal a mim. Perdoe. Você recebeu um perdão maior ainda. Certa vez Jesus começa a falar também que devia um homem mais do que o outro ao rei. E diz a palavra do Senhor que os dois que deviam, um devia mais, outro devia menos a outra pessoa. E o que devia mais ao outro, a esse homem, ele perdoou. E perdoou também o que devia menos. Aí Jesus começa a dizer, qual deles ele amou mais? Aí um fariseu responde, tenho por mim que é aquele que ele mais perdoou. Foi o que aconteceu, Jesus perdoou uma dívida que a gente não poderia pagar. Essa dívida é chamada pecado, a gente não poderia pagar. Amém? É a palavra, irmão. O pecado ele ia condenar a mim e a você, ia levar para o inferno. Mas recebemos hoje o perdão. A graça não é tão fácil, com certeza a graça não é fácil, irmão. Mas temos hoje o perdão. Isso mesmo. Nós recebemos algo lindo. Temos que aproveitar, irmãos. Temos que aproveitar. No tempo da lei era algo surreal. Deus mandava o juízo na hora. Nós recebemos agora a dádiva de ser perdoados. Vamos aproveitar, irmãos. Vamos ter fé. Fé que Ele perdoa os nossos pecados, amém? E quantas vezes eu tenho que perdoar? Amém? Vamos analisar a Bíblia de novo? Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 22. Ou 21 e 22. Que é os dois juntos, né? Aí diz o seguinte, Pedro novamente, olha Pedro aqui de novo. Então Pedro, aproximando-se dele, de quem? De Jesus, lhe perguntou, Senhor, Pedro, Senhor, perguntando a Jesus, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Para quem não sabe, todos nós somos irmãos segundo Adão. Viemos e proviemos na carne de Adão. Adão é o pai dos viventes e Eva a mãe dos viventes. Mas somos filhos de Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Algo espiritual. Filhos em Adão, irmãos em Adão, irmãos em Cristo. Há a diferença. Algo físico e algo espiritual. Algo físico, somos gerados a partir de Adão e somos irmãos em Adão. E algo espiritual, somos gerados a partir de Cristo e seu sacrifício e somos irmãos em Cristo. Amém, irmãos? Aí começa Pedro, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Aí Pedro pergunta, até 7? Olha a resposta do mestre, do Senhor Jesus. Não é brincadeira não que ele vai falar agora não. Aí Jesus diz o seguinte, e respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha o que Pedro falou. Pedro perguntou a Jesus isso, e Jesus começa a responder, não te digo, Pedro, 7,
Se tu perdoar só 7. Mas 70 vezes 7. Isso é num dia só. Se você fazer as contas, 70 vezes 7. Quer que eu faça agora? 70 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 7, 49. 490 vezes. 490 vezes para você perdoar em um dia. Como é que um homem pode perdoar tanto assim num dia? É o que ele está dizendo, que ele está dizendo. Quantas vezes for possível, você tem que perdoar o seu próximo. Você recebeu um maior perdão, que foi o perdão dos seus pecados. Se você recebeu esse perdão, também faça o mesmo e perdoa o seu próximo. Amém, irmãos? Amém. O que mais a gente vai ver na Bíblia? Outro exemplo de perdão, um homem paralítico. Mateus capítulo 9, versículo 2 e 6. Mateus 9 e 6. Mateus 9, capítulo 9, versículo 2 e versículo 6. Fala lá que Jesus está ali numa casa e os homens com fé vêm trazendo um paralítico e desce o paralítico por cima do telhado. Destelha as telhas, tira o telhado. Telhado possivelmente palha naquela época. Destelhou e desceu o paralítico. E o Senhor Jesus olhou para eles e disse: perdoados te são os teus pecados. O perdão aí novamente, ela aparece novamente na Bíblia. Em várias outras partes você vai ver que o perdão aparece, o perdão de pecados. Jesus perdoou Pedro, quando Pedro negou ele 3 vezes. É isso mesmo. Jesus perdoou ele depois de ter negado ele. O Senhor poderia ter perdoado também a Judas. Porém, Judas, ele não se arrependeu dos seus pecados. Judas, ao contrário de Pedro, não se arrependeu. Ele sentiu remorso e logo após o remorso ele veio com suicídio, se suicidou e se matou. Vemos a palavra mostrando sobre esse paralítico. Ele diz: perdoados são os teus pecados. E os fariseus começam a murmurar dele e começam a dizer o seguinte: como é que esse homem está blasfemando de Deus? Como é que um homem pode perdoar pecados? Mas você consegue ver que o próprio Jesus começa a dizer: para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Qual o mais fácil? Que eu diga a esse paralítico: perdoado são os teus pecados? Porque se ele diz: perdoado são os teus pecados, ela apenas está usando palavras. É muito fácil falar. Difícil é a pessoa fazer algo. Mas Jesus começa a dizer para eles: se vocês acham qual o mais fácil? Dizer perdoado são os teus pecados ou dizer levanta-te, toma teu leito e anda? O mais difícil ali era aquele paralítico se levantar. Os fariseus viram ele ali daquela forma. Poderia eles pensarem: ele vai fazer um milagre, mas ele fez aquilo e falou sobre perdoar pecados para mostrar aos fariseus que ele tinha poder para perdoar pecados. Isso mesmo, ele tem poder para perdoar pecados. Aí Jesus começa a dizer para o paralítico ali, para aquele homem: ora, para que saibais. Olha o que ele disse, versículo 6, Mateus 9, 6. Mateus 9, capítulo 9, versículo 6. Ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então para ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E logo após o paralítico se levantou. Autoridade. Jesus disse que ele tinha o que? Autoridade. Eu fui procurar autoridade no dicionário e diz o seguinte: é o direito que determina o poder para ordenar, poder para poder exercido para fazer com que alguém obedeça. É como se Jesus dissesse assim para aquele homem: perdoados são os pecados. É como se Jesus encobrisse os pecados daquele homem. Ele tinha poder para aquilo, ele começa a mostrar aqui na palavra. Ele tem poder, autoridade. Autoridade delegada a ele por Deus. Deus deu autoridade ao Filho para perdoar pecados. Porque João, também o escritor João, começa a dizer o seguinte, na sua primeira carta, no versículo 1, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna,
que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vemos que Jesus estava com o Pai no princípio da criação. Também João, um dos evangelhos, um dos que escreveu os evangelhos, João, capítulo 1, ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E João começa também a dizer: o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, no meio de nós. Esse verbo é o que? Logos, vem do grego, significa palavra. Isso mesmo. Logos vem do grego, que quer dizer o que? Palavra. A palavra de Deus que se fez carne. Jesus estava com Deus na criação. E Deus deu poder a Jesus para perdoar pecados, irmãos. Sabe de uma coisa? Ele pode perdoar o seu pecado. Não importa o que falem de você, que você era isso, que você praticava isso ou aquilo. O que importa é que o meu Senhor e Deus, independente que seja o teu pecado, Ele vai te perdoar. Pode os outros falar mal, o que for, eles vão prestar conta no dia do juízo final. Apenas se preocupe com a tua salvação, meu amigo. Se preocupe com a sua salvação. Não adianta você buscar riqueza nesse mundo, esse mundo é uma ilusão. Porque o próprio Jesus disse a cada um de nós: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder no final das contas a sua alma? Então busque, irmão. Ele vai te perdoar. Ele é fiel. Busque ser fiel a Ele também. E seja obediente à palavra. Amém? Deus te abençoe, irmão, e abençoe cada um de vocês que vê esse vídeo. Amém.